Olá, eu sou o pastor Aldemir, estamos juntos aqui para mais uma temporada do seu Aprenda Mais. Nesta temporada, nós vamos tratar de um assunto muito interessante e muito discutido no meio cristão. Jesus foi ao inferno? Jesus realmente pregou aos mortos? Jesus tomou as chaves da mão de Satanás? Essas e outras questões nós vamos tratar durante esses 3 episódios. E eu espero que você fique aí conosco. Afinal de contas, esse é o seu Aprenda Mais, a sua faculdade em pequenas doses. E por falar em faculdade, você já se inscreveu nessa? Aproveita que é de graça. Como? Se inscreve aí no nosso canal. Já fez isso? Você está de parabéns. Não fez? Poxa. Então você pode fazer isto agora. Mas sem maiores delongas, vamos à primeira pergunta. Jesus realmente desceu ao inferno? Nós precisamos entender que perguntas como essas, elas dão margem a várias interpretações, tanto teológica como até filosóficas. E dentro da teologia, pessoas vão dizer que sim, pessoas vão dizer que não. Mas nós queremos, como equipe do Aprenda Mais, trazer a resposta bíblica para você. E lembre-se que quando você tem um texto fora de um contexto, você tem um pretexto para uma heresia. E como sabemos, ao longo da história, esta posição foi alternando até chegar onde estamos hoje, onde tem várias interpretações. Então vamos ver agora quais os principais textos para defender ou contradizer esta questão. Em 1 Pedro 3, 18, 20 diz: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas se salvaram pela água. E 1 Pedro 4,6 diz: porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivesse segundo Deus em espírito. E é com base nesses versículos que as pessoas discutem se Jesus foi ou não ao inferno, se ele desceu ou não ao inferno. Mas vamos buscar dentro das Escrituras esse entendimento. Todavia, precisamos entender antes de qualquer coisa qual é o significado da palavra inferno. Nós sabemos que temos várias versões bíblicas e cada uma traz, por vez, um significado diferente. Mas, biblicamente, os principais significados para inferno são Sheol, Hades, Geena e Tártaro. A palavra grega, tártaro, ela só aparece uma vez lá em 2 Pedro 2,4 e assim diz: com efeito, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os nos abismos tenebrosos do Tártaro, onde estão guardados à espera do juízo. E esta é a versão da Bíblia de Jerusalém. Já a palavra Sheol, ela é muito mais usada, especialmente no Antigo Testamento. O grego Hades, ele é como se fosse uma tradução do hebraico da palavra Sheol. Ele é usado também no Novo Testamento. Tanto Sheol quanto Hades podem assumir 3 significados diferentes: sepultura, esfera dos mortos e lugar de punição dos ímpios após a morte. Já o termo Geena, ele só vai aparecer no Novo Testamento, é uma palavra de origem grega, e vai significar justamente o inferno no seu estado final. Peraí, você não entendeu o estado final? Porque o inferno, a gente vai ver ainda durante essa temporada, que ele ainda passará a existir. Ele hoje não existe. Então o estado final, que é aquele lago de fogo e enxofre, ele ainda vai acontecer. Por isso a palavra Geena, ela só aparece no Novo Testamento quando se trata do estado final do inferno. Nessa temporada, a gente vai entender o estado intermediário dos mortos. Mas calma, isso não dá margem a purgatório nem reencarnação. Esse estado intermediário é justamente o tempo entre a morte
e o julgamento, onde todas as almas, tanto dos salvos quanto dos ímpios, receberão seus corpos de volta para serem julgados ou aclamados perante Deus. Então, neste período, essas almas têm um local específico segundo a Bíblia e nós vamos ver isso. Presta bem atenção. Vamos dividir em 3 tópicos. O primeiro, aqueles que dizem assim: Jesus desceu ao inferno para pregar. E de uma forma geral, todos que defendem esta visão, eles se subdividem em 3 tópicos, os quais nós vamos ver. Eu vou colocar aí na tela para você prestar bem atenção. O primeiro diz: Jesus desceu ao inferno para pregar aos mortos que foram vítimas do dilúvio. Essas pessoas supostamente teriam se arrependido antes de morrerem. Nesse caso, Jesus teria descido ao inferno para pregar uma mensagem de salvação a essas pessoas. O segundo ponto diz: Jesus desceu ao inferno para pregar aos mortos que morreram antes de seu ministério, dando-lhes oportunidade para arrependimento. Então, a pregação de Jesus teria levado a salvação aos arrependidos e juízos aos impenitentes. E a terceira diz: Jesus desceu ao inferno para pregar aos mortos que morreram no dilúvio e não creram na pregação de Noé. Nesse caso, a pregação de Jesus teria sido de juízo sobre os mortos. Perceba que qualquer uma dessas 3 afirmações, elas não encontram nenhuma base bíblica. E digo mais, essas que afirmam que Jesus foi pregar a quem já morreu, como dando a eles uma segunda chance, queridos, tem que ter muita boa vontade para poder acreditar. Afinal de contas, toda pregação que diz que Jesus dá uma segunda chance depois de morto é herético. Nós não podemos aceitar isso. Afinal de contas, a Bíblia é clara que após a morte segue o juízo. Não existe segunda chance. O segundo tópico dos que defendem que Jesus foi ao inferno diz que ele desceu ao inferno para poder libertar os santos do Antigo Testamento. Para as pessoas que defendem esse ponto de vista, elas creem que os santos do Antigo Testamento ficavam presos e esperavam que Jesus pudesse ter ressuscitado para ir lá libertar eles desta prisão para que eles tivessem acesso a Deus. Em outras palavras, essas pessoas defendem que as pessoas do Antigo Testamento que morreram, elas estavam aguardando uma promessa, que precisava que Jesus aparecesse a elas para que essa promessa fosse cumprida. Quem defende essa posição usa os seguintes versículos: Salmo 16:10, Mateus 12:40 e Efésios 4, versos 8 e 9. Essa interpretação ela é a mais conhecida entre os cristãos. Por exemplo, Lutero, o grande reformador, ele foi um dos que defendeu esta teoria. E essa teoria também é utilizada até hoje pela Igreja Romana em seu catecismo. A questão é que quando você vai estudar a Bíblia, nunca você vai encontrar dizendo que esses homens foram a um local de espera. Isso não está no contexto. A verdade é que eles não ficaram esperando esse dia da consumação, mas eles foram direto a Deus. E os versículos para te provar isso estão lá. Gênesis 5:24, 2 Reis 2:11, Salmo 73, 23. Segundo Romanos 4:3 e Hebreus 11:5, essas pessoas elas foram salvas pelos méritos de Jesus na cruz e não pelos seus próprios méritos. Então somente cabia a eles crerem no Messias que haveria de vir, como hoje também continua para nós. Quer ser salvo? Você precisa acreditar em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e que Ele há de vir para resgatar a sua igreja. E o terceiro tópico defendido pelas pessoas que dizem que Jesus desceu ao inferno, diz que ele desceu ao inferno para pregar aos anjos caídos. Segundo eles, Jesus não desceu para pregar o evangelho, mas que ele teria descido para reivindicar a sua vitória naquele local. Os textos de Judas 6 e de 1 Pedro 2:4, combinados com 1 Pedro 3, de 18 a 20, são os mais utilizados para defender essa teoria. É bom que você dê uma observada nesse versículo e entender desta forma ou não. Peça lucidez ao Espírito Santo. Mas até o 3º capítulo eu vou te explicar isso bem direitinho. Fica ligado. Pois defender que Jesus foi lá no inferno para falar com os anjos caídos, para eles se arrependerem, é querer forçar a barra. Os versículos não dão essa margem. A verdade é que 1 Pedro, se você ler o capítulo inteiro, você vai ver o tempo todo Pedro se referindo a pessoas e não a espíritos. Presta muita atenção a isto.
Não tem como justificar uma mudança tão radical no texto de Pedro. Ele está falando de pessoas, daqui a pouco ele fala no meio, sem nenhum pretexto de espírito, e depois volta para pessoas. Então é melhor você ler com calma e entender com consciência. Então, você entende que Jesus realmente desceu ao inferno para libertar os santos do Antigo Testamento, para pregar aos mortos, para pregar aos anjos caídos? Não tem problema, nós respeitamos a sua posição, mas o que eu quero te dizer é que você não pode ficar sem dar continuidade aos 2 próximos capítulos, para que você possa entender melhor essa situação. Aproveite e já vai compartilhando e comentando. Mas eu quero te deixar uma perguntinha já para o capítulo de amanhã. Jesus realmente desceu ao inferno para tomar a chave de Satanás? Qual a sua posição a esse respeito? Que tal amanhã a gente entender melhor e aprender sempre mais? Então, mais uma vez eu te peço, por favor, compartilhe esse vídeo, deixa aí o seu like e até amanhã. Um beijo no coração.